Pois é, meus amigos. Quais são os três principais erros das pessoas que não conseguem obter resultados com as plantas medicinais? Ou elas estão usando a planta errada, ou elas estão usando essa planta na dosagem errada, ou mesmo elas não estão usando nos horários corretos, né? Que pode ser de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, vai depender da planta e do problema que a pessoa quer tratar. E às vezes a pessoa ainda não consegue ter resultado por justamente não ter um tempo de tratamento estabelecido da forma correta. Tá? Todos esses erros podem ser cometidos, inclusive, ao mesmo tempo. Aí não tem jeito, a pessoa não vai ter resultado nenhum. Vamos entender como é que isso ocorre. A pessoa, vamos supor que ela fez um chá, um suco medicinal, né, usando a planta correta, na dose correta, está usando na frequência correta, vamos supor de 8 a 8 horas, e o fitoterapeuta competente estabeleceu um tratamento de 1 mês para a pessoa. Então ela vai ter que fazer esse tratamento da forma certa. Ela não pode preparar o chá da forma como ela bem entender. Muitas pessoas não sabem preparar um chá, não sabem preparar um suco medicinal. A maioria das pessoas pensam que sabem, mas quando a gente vai investigar, elas não sabem. Vamos supor que a pessoa tomou um chá, não, e ela tem que entender o seguinte: os princípios ativos eles vão sendo absorvidos no intestino e eles vão caindo na corrente sanguínea. Então a concentração dos princípios ativos vai aumentando. Quando é por volta de 1 hora e 1 hora e meia, a pessoa já começa a ter os efeitos que ela deseja, a depender da patologia. Tá? Observem que a concentração dos princípios ativos está se mantendo entre a linha verde e a linha vermelha, que a gente chama de faixa terapêutica ou janela terapêutica. Para que a pessoa tenha os resultados que ela almeja, essa concentração dos princípios ativos, ela tem que se manter estável, ela tem que se manter na janela terapêutica ou faixa terapêutica durante todo o período de tratamento da pessoa. Só que observem que essa concentração ela vai caindo, porque o fígado e os rins vão eliminando esses princípios ativos na urina ou nas fezes. Então, por que é importante a pessoa, depois de 8 horas, usar uma nova dosagem? Observem aqui, ó, deixa eu desenhar aqui para vocês novamente. Vocês vão conseguir perceber isso bem. Quando a pessoa ela usa uma nova dosagem 8 horas depois, ela vai estar mantendo esses princípios ativos na concentração adequada na corrente sanguínea. Tá? Então, a concentração vai caindo, porque o fígado e os rins vão eliminando esses princípios ativos, né, na urina e nas fezes, e a pessoa tem que tomar uma nova dose 8 horas depois, como é o caso que a gente está explicando aqui. Ó. Veja que essa concentração está sempre se mantendo na janela terapêutica, na faixa terapêutica. Né? E assim a pessoa tem que continuar até o final do tratamento. Agora vamos supor que a pessoa ela toma aquele chá medicinal no horário que ela bem entende. Tá? Vamos ver o que acontece. A pessoa ela toma aqui a primeira vez, depois de 1 hora e meia, começa a ter os efeitos, porque atingiu a faixa terapêutica, né? Já está acima da linha verde, essa concentração de princípios ativos, só que essa concentração vai caindo, nosso corpo vai eliminando esses princípios ativos. E aí, observem que a concentração já está abaixo da linha verde, os efeitos terapêuticos aqui já não são visíveis. Olha só, a pessoa entrou na faixa ou na área que a gente chama de subterapêutica, que é essa faixa, essa área que eu estou marcando aqui para vocês. E aí vamos supor que só 18 horas depois a pessoa tomou uma nova dosagem. Olha, 1 hora e meia, os princípios ativos atingem uma concentração interessante na corrente sanguínea e aí começam novamente a cair. Mas é toda essa área aqui, ó, durante todo esse tempo, essa concentração esteve em níveis não adequados, na faixa, né, ou na área subterapêutica. A pessoa não vai ter os resultados. Então, como ela não está mantendo as concentrações de princípios ativos estável na corrente sanguínea, ela vai prejudicar em muito o tratamento. Pode acontecer também da pessoa decidir usar a dose que bem entender. Nesse caso, a pessoa ela pode estar usando uma dosagem muito baixa e aí ela não vai conseguir atingir a faixa terapêutica, tá? A janela terapêutica. Se ela não consegue atingir essa área, né? Se essa concentração dos princípios ativos não consegue atingir essa área entre a linha verde e vermelha, a pessoa não vai ter os resultados que ela almeja. Por mais que ela esteja usando
essa planta, essa preparação medicinal, esse chá, nos horários adequados, a concentração dos princípios ativos na corrente sanguínea não vai ser suficiente para gerar os efeitos terapêuticos almejados. Por quê? Porque essa concentração vai estar sempre na zona, né, ou na faixa, ou na área subterapêutica, que é esta daqui que eu estou marcando para vocês. Pode ser também que a pessoa ela tome uma dose muito alta. Olha, eu vou usar a dose que eu quiser, porque planta medicinal não faz mal, produto natural não faz mal, então quanto maior a dose, melhor. Uma pessoa que pensa assim está redondamente enganada. Olha só o que vai acontecer com ela. Ela vai tomar esse chá medicinal, cerca de uma hora e meia depois, esses princípios ativos eles vão atingir a área acima da linha vermelha, que é a área que a gente chama de área tóxica. Então, a pessoa ela vai estar se intoxicando com o produto natural, né? Com o chá medicinal. Então, à medida que o tempo passa, os rins e o fígado vão trabalhando para eliminar esses princípios ativos nessa faixa tóxica. Muitas vezes esse fígado e esses rins vão sofrer muito nesse processo de eliminação, tá? E se a pessoa estiver usando essa dosagem muito alta, essa dosagem tóxica, nos horários certos, é pior ainda. Por quê? Porque essa concentração dos princípios ativos vai se manter sempre na linha tóxica durante todo o tratamento. Tá? A faixa tóxica, gente, é essa daqui que eu marquei para vocês. Pode acontecer ainda da janela terapêutica ser muito curta. Então, a dose terapêutica e a dose tóxica, nesse caso, elas são muito próximas. Então, você tem que ter realmente um profissional muito qualificado para estabelecer uma dosagem que seja segura para você. Porque, vejam só, como a janela terapêutica é curta, o profissional vai ter que calcular muito bem qual é a dose que ele vai ter que usar para não ultrapassar a janela terapêutica, tá? E para que essa concentração caia na medida em que você, a partir de uma nova dose, consiga manter essa concentração sempre dentro dessa janela terapêutica. Qualquer erro na dosagem, por mínimo que seja, pode fazer com que a pessoa esteja usando uma dose tóxica, né? Ou seja, pode fazer com que essa concentração atinja a área acima da linha vermelha. Isso é extremamente problemático, né? Pode gerar novas patologias, isso a curto ou a longo prazo, né? Problemas sérios de saúde a curto ou a longo prazo podem também estar danificando e forçando muito o funcionamento dos órgãos que vão ter que trabalhar em dobro, né, para eliminar esses princípios ativos nessa faixa tóxica, que são o fígado e os rins. As pessoas também têm que entender que a dosagem para uma criança de 0 a 2 anos, por exemplo, é muito diferente da dosagem do adulto para um adulto, tá? A dosagem de um adulto e de um idoso não podem ser a mesma. A dosagem de uma criança de 2 a 7 anos não pode ser a mesma da dosagem do idoso. Então, a depender da idade e do peso da pessoa, a dosagem tem que ser diferente. Quem vai estabelecer isso é um profissional qualificado.